Vale a pena, 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 vale a pena. Olá, vamos começar agora o nosso passo 2. Lembrando que estamos fazendo um trabalho em profundidade, que ainda não define detalhes da forma final. A cada passo, nós vamos descobrir e inventar coisas novas lá no fundo da canção. E essas coisas vão se combinar numa composição que é a sua interpretação. Recordamos também que no passo 1 nós decidimos o sentido da letra da música, mas agora já vamos precisar saber que nada do que foi decidido precisa ser definitivo. O importante é mexer no fundo da canção criativamente e ter uma vivência profunda das coisas que tem dentro dela. É como se fosse uma planta que cresce. A sua interpretação está criando raízes e se alimentando lá embaixo. Depois, na superfície, a planta pode ser muito diferente do que ela é embaixo da terra, ok? Nós ainda estamos lá embaixo, então não é hora de pensar em como deve ser a planta aos olhos de quem a vê do lado de fora. Ainda não. Mas vamos ao passo 2. O que é o passo 2? Nós vamos transformar a letra da música em uma fala. Uma fala o mais próximo possível de uma fala comum, uma fala real, uma fala do dia a dia. Vai ser uma fala artisticamente trabalhada, sem dúvida. Algo nisso aqui que a gente vai fazer tem a ver com o trabalho do ator ou da atriz. Não é a mesma coisa, mas é bastante semelhante em alguns pontos, é bastante pertinente. Para fazer isso, eu tenho, claro, uma sugestão detalhada, igual como no passo 1. É uma sugestão de exercício que com certeza dá conta dos objetivos do passo 2. Vamos começar então pelos objetivos do passo 2. Um dos objetivos é decorar a letra de um modo independente da música. Isso vai dar mais firmeza, mais segurança e também mais liberdade de interpretação. A ideia é que você saiba a letra de muitos modos. E este treino da letra falada é um dos mais eficazes de se saber o texto. É um dos meios mais eficazes de se saber um texto. É saber dizer esse texto. É parecido, mais uma vez, com o treino cênico. E se você conhece técnicas de atuação cênica aplicadas para fala, o passo 2 é exatamente a hora de você aplicar. Você pode usar as suas técnicas cênicas aplicadas para fala no passo 2. A gente vai ver como que essas coisas se encaixam logo. O exercício que eu vou ensinar, porém, é para todas as pessoas, com ou sem experiência cênica. Você pode acrescentar ao passo 2, como também aos outros passos, as suas próprias técnicas, né, ou sugestões. Quanto mais você mergulhar na canção que você quer interpretar, melhor. É só não perder o timing, a percepção de quando já está bom, para não acontecer de você nunca chegar no final e nunca apresentar a sua performance. Você pode continuar o trabalho em cima da canção, de mexer nas profundezas com outras técnicas e tal, mas existe um timing para quando é que a gente já pode mostrar. Né? Ou gravar principalmente, que deixa às vezes a gente muito preocupado. Eu ainda não estou pronto para gravar. Talvez já esteja pronto para fazer uma ótima gravação. Uma excelente gravação. Mesmo que você ainda sinta que tem coisas para mexer na música. Você pode fazer essa gravação e dali a 1 ano ou 2 você pode gravar de novo. O mundo hoje das gravações comerciais é muito diferente de como era 15, 20, 30 anos atrás, né? Que fazer uma gravação era uma... Agora não, a gente tem outros recursos, a gente tem possibilidade de refazer muito maiores, né, do que antes. É mais fácil. Continuando. Decorar a letra simplesmente é fácil, mas se você tentar dizer uma letra de música que já está de cor, você pega aquela música que você já sabe cantar de cor, mas se você for falar, provavelmente você vai sentir dificuldade de falar essa letra simplesmente. O mais comum, pela minha experiência comigo mesmo e dando aulas e treinamentos, é que sem uma técnica específica para fala, a gente acaba dizendo a letra da música pensando na música
para conseguir lembrar. E aí a fala acaba ficando meio que com o ritmo da música. Você não está falando de verdade. Você está imitando uma fala enquanto lembra da música. A ideia não é essa. Aqui o que a gente quer é chegar a uma fala realmente a mais próxima possível de uma fala comum, sem a música, sem necessidade de pensar na música para ter a letra de cor. E precisa ser de cor, porque lendo a letra, de fato é mais fácil para fazer um treino da fala parecido com a fala comum, lendo. Mas aí não gera um saber mesmo. O ponto, que é o ideal de se chegar, é o de saber tanto essa letra que dizer desse jeito que eu estou falando seja fácil, né? E isso exige treino. Se você sabe tanto assim a letra da música, depois desse treino todo, na hora de cantar, você vai ter segurança, vai poder mexer com a boca com tanta firmeza e vai ter o sentido do texto tão claro que a sua performance vai ganhar tanto em convicção como em versatilidade. Você vai ter muito mais liberdade para interpretar como você quiser. Outro objetivo seria desenvolver uma memória muscular do ritmo falado para a letra da música. Diferente, um ritmo diferente e uma memória diferente da memória muscular do ritmo da letra na música, ou seja, com a melodia. Então é ter uma memória muscular da letra sem a melodia. Isso vai fazer com que na hora de cantar você tenha duas memórias rítmicas da mesma letra. Uma memória dela na melodia e a outra memória dela falada. Vai acontecer como se fosse um tipo de conflito interno, um conflito entre essas duas memórias, na hora de cantar mesmo. Essa técnica ajuda a fazer com que o canto nunca seja mecânico, sabe? Meramente mecânico, meramente burocrático. Sempre vai ter energia aí, porque sempre você vai cantar uma coisa que podia ser outra. Sempre vai ser um gesto atualizado, presente. Afinal de contas, o ritmo da música tem que vencer, sempre, tem que vencer o ritmo da fala. Senão a música não sai. Mas ela tem que vencer a memória do ritmo falado. Você vai ver que na hora de cantar, quando a gente percebe esse pequeno conflito entre as duas memórias, ao invés de sentir dificuldade, a gente sente, na verdade, mais presença e mais prazer na letra da música. Cantar fica mais fácil tendo que vencer esse conflito do que se a gente só decora tudo mecanicamente. Aliás, decorar mecanicamente é arriscado. Qualquer coisinha e a gente perde o fio da meada, né? Só dá para lembrar, né, aquela situação que você está cantando, passa um avião, você perde o fio da meada. E aí só dá para lembrar, se você voltar, o resto, a continuidade da letra, se você voltar um pouco atrás na memória, com essa técnica que a gente vai ver aqui, você vai estudar e você vai mais que lembrar, né? Você vai saber a letra e vai poder cantar sem erro até no meio de uma situação complicada, como acontece muitas vezes em shows, principalmente em espaços públicos ou com crianças. E agora vamos falar de como fazer isso. O método que eu vou ensinar, ele é baseado em alguns critérios e objetivos bem práticos. Primeiro, nós vamos trabalhar por partes, do mesmo jeito que a gente já fez no passo 1, mas dessa vez sem criar divisões especiais. Um verso por vez é geralmente a melhor coisa a fazer. Há possíveis casos diferentes, mas vamos ver isso depois. Vamos começar do básico, tá? O trabalho de parte por parte é para ajudar a gente a perceber e treinar os detalhes. Nós vamos separar e juntar o tempo todo. Separa, junta, separa, junta, separa, junta. Vamos ver o valor ou a cor das partes separadas e depois ver a alquimia disso. Que valor ou que cor fica na medida em que vamos juntando novamente. É bem legal esse processo. Separa, vê as cores. Aí quando vai juntando, antes de juntar o total, vai gerando outras cores e outros valores. Então é bacana passar por esse processo. A segunda coisa é dizer o texto em voz alta e procurando fazer isso
sem usar o mesmo ritmo com que a letra aparece na música. O melhor é encontrar um ritmo o mais próximo possível de uma fala real, sem música. Como fazer isso? Tem muitas maneiras. A minha sugestão, como primeira opção, que a gente pode usar técnicas sobrepostas. Acho que em nenhum momento do meu curso as técnicas são excludentes. Então a minha sugestão como primeira opção, e também como dica, é sempre procurar acentuar ou frisar de algum modo os verbos conjugados. Não vale os verbos no infinitivo. Pensar, criar, ser, polir, deter, ficar, não vale. De preferência também não os gerúndios, ficando, criando, polindo, fazendo. Não, só os verbos conjugados sem ser o gerúndio, que não é bem um verbo conjugado. Então, fiz, fez, cansei, pensei, pensará, está, esteve. O verbo conjugado. O verbo conjugado é o que dá coesão ao texto e ajuda a aprofundar ainda mais o seu entendimento quando a gente percebe e foca a atenção nesse verbo. Isso porque os verbos conjugados são as palavras que ligam e mostram o sentido da ligação entre todas as outras palavras numa oração. É claro que isso só vale quando existem os verbos conjugados na letra da música ou no trecho que a gente está estudando. Nas letras de música tem muitos versos, muitas frases que não têm verbos conjugados. Não é raro, é bastante frequente. E não é nem um pouco difícil que a gente fique na dúvida de como fazer em relação a esses versos, mas vamos realmente por partes. Vamos dar uma olhada nisso com certeza, mas agora vamos focar na coisa dos verbos conjugados. Vamos ver um exemplo em que existem esses verbos e você vai perceber a utilidade disso. Eu gosto de mostrar isso com os versos folclóricos do Batatinha Quando Nasce. Eu já aproveito esse exemplo para mostrar outros detalhes. A gente tem o costume de recitar os versos, acentuando na fala o que já está acentuado de outras maneiras também. O Carlos Drummond de Andrade dizia que ele não gostava muito de pessoas recitando poemas porque as pessoas poetizavam a poesia. Então, frisavam na fala o que já estava frisado pela construção. Então não precisava. Inclusive ele tem gravações lindas dele mesmo recitando os próprios poemas, em que você percebe que ele enxuga, ele tira tudo, ele faz uma fala a mais neutra possível e de fato isso é suficiente porque as palavras que já foram escolhidas naquela ordem e tudo mais já dão os coloridos que ele queria quando ele escreveu o poema. Mas as letras de música, na maioria das vezes, não usam os mesmos recursos de um poeta que escreve para que a letra se baste. A letra de música prevê o ser cantado na maioria das vezes. Então isso vai criar outras situações. A experiência vai te mostrar isso claramente, se é que já não mostrou, né? E é muito gostoso aprofundar esses assuntos. Vamos voltar ao Batatinha Quando Nasce. A gente tem o costume de recitar os versos, acentuando, como eu falei antes, na fala, acentuando o que já está acentuado de outras maneiras. Então, as rimas, por exemplo, as rimas já são acentos. Os pontos fortes do ritmo dos versos também já são acentos. Quando a gente recita os versos em voz alta, não seria necessário acentuar essas coisas, mas é difícil não fazer isso. No caso do Batatinha Quando Nasce, as pessoas normalmente fazem isso com os ãos das rimas, já tem os ãos, mas elas vão lá e falam o ão mais forte ainda. E também com as sílabas tônicas que se encaixariam no compasso musical do Ciranda Cirandinha, que é ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Tem o compasso da música. Tá, 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 tá. E aí os versos que se encaixam nos tempos fortes do compasso ficam naturalmente muito acentuados. E no Batatinha Quando Nasce, os versos têm o mesmo tamanho. E aí a gente tem uma tendência de ficar acentuando os ãos, como eu falei, e essas sílabas desses tan 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 tan. Então, como que ficaria, né? Geralmente as pessoas vão dizer o Batatinha Quando Nasce assim, né? Batatinha quando nasce espalha ramas pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração.
tinha, nasce, ramas, chão, ninha, dorme, mão, são. Todos os acentos que eu destaquei são do compasso musical, o ti do batatinha, o na de nasce, o rã do ramas, ni do menininha, dor do dorme e a palavra mão no meio dos versos. E ainda tem o chão e o som do coração, que além de estarem nos pontos fortes do compasso, dos compassos, ainda são as rimas no fim dos períodos principais, o segundo e o quarto versos. Mas isso não é uma fala comum. Isso não é... Falar assim não é falar do jeito comum, né? Quem é que fala assim? Aqui no passo 2, o que a gente quer é chegar o mais perto possível da fala comum. Então, como eu disse antes, minha primeira sugestão é acentuar os verbos conjugados. Ouça a diferença. Batatinha, quando nasce, espalha ramas pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Note que eu tentei tirar os acentos, além de acentuar os verbos. Então dei uma limpada nas aquelas acentuações todas e acentuei só os verbos conjugados. Isso sempre me ajuda até mesmo a entender melhor a lógica das frases, e aí eu consigo dizer o texto sem ficar preso ao ritmo da música original. Depois nós vamos aprofundar isso com outros exemplos. É muito legal esse estudo. Ainda tem outros truques e dicas. Estamos aqui no universo da fala, da retórica e até da oratória mesmo. Só mais alguns exemplos rápidos, pois tudo isso nós vamos aprofundar mais para frente. Muitas vezes podemos juntar versos eliminando pausas da música. Por exemplo, todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Ou, eu nasci há 10 mil anos atrás. Não é eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Todos os dias quando acordo, ao invés de todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Não é. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Podemos também mudar as velocidades, inventando pausas expressivas, tons de voz que não correspondam, né, à melodia. Podemos treinar falar com determinados gestos físicos e trabalhar com uma corporalidade ampliada, em pé, andando, enfim, com todos os recursos expressivos que você quiser. Se você tem experiência de dança, se você tem experiência cênica, ou se você quer simplesmente experimentar isso a partir de agora, é maravilhoso. Mas as letras das músicas trazem muitos tipos diferentes de desafios. E, para atingir os 3 objetivos que falamos antes, no começo da lição, você pode experimentar infinitos jeitos e pode inventar os seus próprios métodos. Por falar nisso, os objetivos do passo 2 são decorar a letra de um modo independente da memória da música, para alcançar firmeza, segurança e liberdade de interpretação, através da memória muscular do ritmo falado dessa letra. No próximo vídeo, vou mostrar o método que eu uso como passo 2. Depois de experimentar, você pode usá-lo desse mesmo jeito que eu ensino aqui, ipsis literis, igualzinho, ou criar variações e adaptações para a sua personalidade e o seu jeito de fazer as coisas. Mas experimente. Experimente uma vez do jeitinho que eu vou colocar. Ele é bem detalhado e depois tem uma série de recomendações que ajudam muito a aproveitar melhor o exercício, né? Até já já!